Muitas formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá! Começa agora o programa especial. O nosso tema de hoje é a tecnologia assistiva e eu vou receber aqui no estúdio 3 convidados para debater esse assunto. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, os convidados vão conversar sobre a evolução das tecnologias que auxiliam na independência de pessoas com deficiência. Eu recebo hoje no estúdio Lília Pinto Martins, Leila Scaff e Antônio Borges, 3 convidados que vão conversar comigo sobre tecnologia assistiva. A Lília é cadeirante, a Leila é amputada dos pés e das mãos e o Antônio não tem deficiência, mas trabalha com esse tema. Para a gente começar, cada um deles vai contar um pouquinho qual é a sua relação com o tema tecnologia assistiva e a sua própria história. Lília, começa por você. Eu tive poliomielite aos 2 anos de idade e no desenrolar de toda a minha vida, sempre o tema da inclusão social foi muito pertinente, né? Em função de quando criança não pude frequentar a escola primária na época, né? Eu tive o desejo, numa certa fase, de romper tudo isso e foi quando, então, eu procurei e tive acesso a uma escola que, na época, era uma escola tradicional e foi muito importante numa fase em que eu tentei romper com essa exclusão, né? O acesso à cadeira de rodas. Foi um movimento muito importante na minha vida. Eu ainda consegui uma cadeira do exterior, na época nem havia, né, indústria nacional. Então foi aí que eu dei o grande passo. Eu considero que nessa minha história, esse equipamento, a cadeira de rodas, que é tida, né, como uma prisão, como alguma coisa que transforma a pessoa numa pessoa dependente, foi aí que eu encontrei a minha liberdade, a primeira forma, né, de poder viver essa liberdade. Então, ao longo da minha vida, eu sempre me dediquei ao campo da reabilitação, fui psicóloga de um centro de reabilitação aqui do Rio, e lá nos anos 80, em 1988 precisamente, eu e um grupo de pessoas amigas que vinham também militando, né, nesse movimento, nós fundamos o CVI Rio, onde foi o espaço que eu pude encontrar para tratar muito especificamente desse tema, tecnologia assistiva. E Leila já chegou numa época em que o CVI já existia um outro movimento, né, nesse sentido. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Leila. Pois eu sou recente deficiente física. Eu fui, há 4 anos atrás, eu fui atacada por uma bactéria, sobrevivi a ela, difícil às vezes sobreviver, mas eu tive que amputar os pés e as mãos para continuar aqui. Eu tive que reaprender a viver. Depois de 1 ano, com essa primeira adaptação, eu voltei. Hoje em dia eu acho que eu tenho uma vida, trabalho, enfim, moro sozinha, com uma acompanhante sempre que eu preciso de ajuda, mas enfim, com uma certa independência, eu consegui voltar a uma autonomia com a ajuda do CVI, e das que me ajuda, das tecnologias, né? Prótese dos pés, das mãos eu tentei, mas infelizmente não me deu todo o retorno. Aí eu fiz uma opção dos pés. E tem algumas ajudas de adaptações que eu ponho no corpo, que me dá uma total grande independência, uma grande independência mesmo. Antônio, acho que passou um pouquinho pelas 2 etapas, né? Onde a tecnologia, uma simples cadeira já era uma super tecnologia, e hoje onde existem milhões de recursos. Fala pra gente um pouquinho a sua história. Pois eu trabalho já na área de computação há mais de 40 anos. E acompanhei a evolução da computação e nunca tive, na verdade, nenhuma ligação com pessoas com deficiência. Isso aconteceu aproximadamente há 22 anos atrás, quando eu estava dando aula sobre computação gráfica na universidade, tinha um aluno cego. E não sabia nada sobre esse tema. Mas, de alguma maneira, aquele momento de ter que lidar com aquele aluno
no momento em que a tecnologia para pessoas cegas era muito precária. Tá? E graças a esse trabalho conjunto, uma grande quantidade de programas foram criados que permitem hoje que a pessoa cega interaja plenamente com o computador e utilize o computador para ler, para escrever, para trabalhar, para lazer, etc. Talvez as pessoas que estão nos assistindo não tenham noção de como a tecnologia pode ser útil para as pessoas que têm limitações como nós. Eu, por exemplo, tenho essa cadeira que é mais ou menos nova, que fica de pé, que eu, assim, não sei como eu vivi sem ela até hoje. Vocês têm algum caso, assim, de amor pela tecnologia? Ai, que bom que isso existe. Graças a Deus eu tenho o meu tablet, porque é através dele que eu consigo ler o jornal, ler um livro, enfim, eu tenho ele do meu lado quase para levar para uma reunião, para escrever uma ata da reunião. Para mim facilitou minha vida demais, 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 demais. Não vivo sem ele. Quais são os lançamentos aí novos do mercado, Antônio, assim que você possa Olha, citar? você sabe, Juliana, que essa área de tecnologia assistiva, ela deu um salto tão extraordinário e hoje é possível fazer coisas que são completamente inimagináveis. A pessoa tem, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica que tolhe completamente os movimentos, elimina a fala e só resta o olhar. Então, uma pessoa nessa situação, hoje, consegue falar utilizando os olhos. Ela consegue escrever utilizando os olhos. Ela consegue controlar uma cadeira de rodas usando os olhos. Isso é tecnologia. É uma tecnologia de sonho? Eu diria que talvez sim. Mas a tecnologia é isso mesmo, Juliana. E para você, a tecnologia não é simplesmente um luxo. Você não tem opção. Você não consegue andar. Então a cadeira de rodas faz parte de você. É como a Lília falou, a cadeira de rodas é libertadora. É libertadora. Ela permite, né? Você lá no CVI trabalha com essa realidade, né, Lilian, de levar essa liberdade para as pessoas e até coisas que as pessoas nem imaginavam serem capazes de fazer com deficiências. Conta pra gente um pouco. Nós temos a oficina que nós chamamos atualmente de Oficina de Tecnologia Assistiva, e que exatamente nós empreendemos esse trabalho, né? Onde a pessoa vai, é muito importante que ela mostre o seu desejo, a sua necessidade, e vai ser construído um produto, um objeto, dentro daquela situação particular. Para mim, eu acho que isso é o vital. É o que a pessoa pode fazer com aquele produto, de que maneira ela vai incorporar a sua vida pessoal. E é muito importante que ela dê esse aval, porque ela é que vai viver a vida como ela vai construir dentro daquela situação. Você sabe que eu tenho uma memória do CVI da primeira adaptação para me alimentar. E eu lembro que quando eu usei em casa pela primeira vez, foi um pranto geral, assim, as pessoas ficaram muito emocionadas de ver como um simples objeto me permitia uma independência à mesa, né, que foi super lindo esse momento familiar, o que isso trouxe não só para mim, mas para minha família, né? Como a gente às vezes não se dá conta de como a tecnologia assistiva está presente, né, nessas vivências. E às vezes são coisas muito simples, né? Não é de uma tecnologia sofisticada, é o que ela pode dar de liberdade para a pessoa e aquilo ser um ponto fundamental para a vida comum dela, né? O dia a dia. O dia a No seu dia. trabalho de arquiteta, Leila, você tem alguma novidade assim, em termos de arquitetura para contar para gente? Eu, antes de ficar deficiente, eu dava uma certa importância. Hoje em dia eu dou muito mais importância. Seu olhar mudou? As circulações, entende? Os acessos, né? Enfim, que eu tinha mais acanhada, talvez, sabe? Porque eu não tinha vivência, né? Hoje em dia eu tenho a vivência, né? Eu sei o que é passar por lugares muito apertados, enfim. Tem várias coisas que eu passei a ser muito mais antenada, né? Do que eu era antes, por uma própria experiência mesmo, né? Um dia eu entrevistei uma pessoa aqui no programa que me disse que um dia haverá tanta tecnologia que não haverá mais pessoas com deficiência. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que vai chegar um momento em que nós vamos ter, vamos dizer assim, a biônica, a computação, a eletrônica
relacionada ao corpo suficientemente evoluída para que você tenha liberdade. Por exemplo, se você hoje tem um problema cardíaco, você vai colocar uma prótese lá no seu coração para fazer com que o seu coração funcione direito. Mas isso não é uma opção. Isso você tem que fazer, se você não fizer, você morre. Vai chegar um momento em que isso, meu coração está meio fraquinho, acho que vou trocar esse coração. Comprar um coração biônico modelo XYZ, porque ele é muito bom, dá um poder danado. As pessoas que compraram esse coração dizem que ele é sensacional. Isso hoje não é possível, mas eu acredito que isso seja possível. Então eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter tantas opções que você vai poder decidir ser menos deficiente ou ser tão deficiente quanto você queira ser. Nós estamos falando aqui de tecnologia, mas tem a questão da pessoa, né? No momento em que você coloca uma pessoa junto com uma máquina, a pessoa, na verdade, ela se estende, a máquina passa a fazer parte dela, né? Imagina você, Juliana, sem cadeira de rodas. Você não é a mesma Juliana, porque a Juliana que a gente conhece, ela toma um transporte, ela faz as entrevistas, ela caminha sozinha dentro daqui. É uma Juliana. Tira a cadeira de rodas, a Juliana não é a mesma. E essa é uma questão que acho que o CVI trata muito, né? Dessa coisa da gente poder trazer para si o objeto sem que ele fique à parte, né? A cadeira faz parte do corpo, né? Antes a gente se pautava pelo modelo médico. E agora nós temos uma outra compreensão que é mais ligada ao social, que vai justamente a tecnologia assistiva vai trazer uma questão importante para essa avaliação. Você tira a deficiência da pessoa apenas, né? Ela tem uma limitação por conta da deficiência, mas essa limitação pode ser maior ou menor dependendo do ambiente e dependendo dos recursos que esse ambiente me dá. Se eu tenho, por exemplo, uma cidade mais acessível, eu, na minha cadeira de rodas, eu vou ser uma pessoa. Agora, se for num ambiente que não me dê essa possibilidade de ir e vir, eu vou ser uma outra pessoa, né? Antônio, fala pra gente um pouco como é que o Brasil está posicionado no que diz respeito à tecnologia assistiva em comparação com o mundo. O Brasil evoluiu muito, muito mesmo. Quer dizer, nós saímos de 20 e poucos anos atrás em que não existia nada. A Lília contou o caso que cadeiras de rodas aqui no Brasil eram importadas, não se fabricava esse equipamento que é tão importante. Na década de 50, mais ou menos. E isso se modificou, tá? Então foi criada uma indústria para algumas áreas, por exemplo, cadeiras de rodas. Você está usando uma cadeira de rodas super sofisticada, feita no Brasil, tá certo? Então, eu acho que em muitas áreas houve uma evolução. Eu diria que talvez a maior evolução na área de informática. A área de informática trouxe para as pessoas com deficiência uma vantagem extraordinária. Você não sabe a quantidade de cegos que se casaram pela internet, porque a tecnologia propiciou, entre outras coisas, uma coisa mágica que faz com que as pessoas evoluam, chama-se encontro. Então, as pessoas se encontram através da tecnologia. E aí, a limitação, ela deixa de ser importante. E vários outros quesitos também, por exemplo, a gente pode ir ao mercado pela internet, né? Eu não preciso nem que ele seja acessível, pouco importa. Eu, cadeirante da minha casa, eu faço compras, né? Coisas que às vezes parecem banais no nosso dia a dia, mas quando a gente vê o que isso trouxe de evolução, né? A gente vai dar uma pausa aqui nesse bate-papo, mas volta daqui a pouco, porque o tema tecnologia assistiva rende bem. Até já! Estamos apresentando programa especial. Voltamos a apresentar programa especial. Voltamos agora com mais tecnologia assistiva. A gente tem aqui o caso da Leila, que optou, por exemplo, por não usar uma prótese nas mãos. Por quê, né? Que papel é esse da pessoa com deficiência no uso da tecnologia? Pois na realidade, quando eu me vi quadriamputada, eu queria tudo de volta, né? Lógico, né? E cheguei a comprar umas mãos maravilhosas e tal. Só que eu vesti 4 próteses todo dia. Fora, eu fui me sentindo um pouco... Parecia que eu estava meio desumana, sabe? Assim,
meio biônica demais. E aí eu fiz uma opção das próteses que realmente me dão. Eu não vivo sem minhas próteses dos pés. Eu adoro caminhar, eu caminho muito hoje em dia. Não vi, é quase que está fazendo parte agora do meu corpo, são as minhas próteses. Mas as mãos eu não tive a mesma relação. Fora essa situação de muita prótese na vida, sabe? Eu acho que pelo pouco que eu consegui fazer, uma pessoa que perdeu uma mão, sabe? Ou enfim, vai usar uma prótese só de mão, acho perfeito, vai ajudar demais. Lília, pode falar um pouco sobre o que vê no CVI? Eu acho que esse é um dos princípios fundamentais do CVI. A própria pessoa está implicada num processo que diz respeito a ela, né? E é a grande diferença de uma atitude mais do modelo médico do que agora o modelo social, né? Porque você é que vai determinar o que você quer. Isso que a Lilian falou é muito verdadeiro. As escolhas têm que ser individuais. As pessoas têm que escolher aquilo que querem. Com relação à tecnologia assistiva também é isso. Vou usar um sistema de som como o DOSVox, que é um sistema mais usado no Brasil, vou usar um sistema americano, JAWS, ou vou usar um NVDA, vou usar o que eu vou usar? Tem que ser uma escolha individual. O que é importante é que a pessoa com deficiência conheça. Se ela não conhecer, ela não vai poder optar. É verdade. Então, tudo passa por esse momento inicial de informação. E aí eu digo, internet é ótima. Porque todas as maluquices que existem, que foram criadas em qualquer lugar do mundo, estão lá. E agora outra coisa importante. Nem tudo que existe é útil ou é bom. Às vezes a pessoa compra uma coisa e aquela coisa não atende, como qualquer coisa. Como no caso da Leila, né? Agora, é importante saber que no Brasil, isso é fundamental saber, há muita tecnologia e muita tecnologia, inclusive, gratuita. Há pessoas das quais nós esperamos uma informação. Vou dar um exemplo. Você sofreu um acidente e por conta desse acidente você perdeu suas pernas. Ou você ficou cego, ou você ficou surdo, ou você ficou sei lá o quê. Tá? E aí você vai procurar a quem? Infelizmente, isso é um problema enorme que nós temos no nosso país, é a falta de conhecimento dos profissionais dessa área de saúde para fazer orientação. Temos o CVI, que é uma exceção, né, no qual as pessoas correm para lá porque é um dos raros pontos onde você pode realmente ter informação. Tem a Rede Sara, que também tem informação, mas são poucos lugares. Isso deveria ser um conhecimento da sociedade, deveria ter os médicos deveriam ser ensinados, os professores deveriam ser ensinados na sua formação, deveria ter pós-graduações aos quilos falando sobre isso, porque a quantidade, Juliana, de pessoas que pode ser beneficiada com o uso desse tipo de tecnologia é enorme. E a velhice está chegando. Se nós vamos ficar velhos, com certeza nós vamos ficar deficientes. Para não falar, né, Antônio, de que as próprias pessoas com deficiência estão envelhecendo. E hoje em dia, né, você vê a minha geração e as pessoas que eu acompanhei durante o movimento político já estão com 60, 70 anos, enfim. E eu acho que até é uma amostra interessante para ver como é que essas pessoas estão envelhecendo em cima das deficiências que já têm, né? E como as pessoas que estão se tornando deficientes agora vão envelhecer. Pois é. Exatamente, Pois exatamente. Leila, pode contar um pouco, que é recém, né? Recém, entrou agora no grupo. Pode contar um pouco como é que foi o seu processo, né, de encontrar essas tecnologias que te ajudaram. Pois é, eu acho que eu tive uma sorte muito grande, porque eu tive uma assistência muito boa, assim, desde o hospital, assim, de terapeutas, fisioterapeutas, enfim, e uma delas que me levou no CVI. Eu logo fui bem encaminhada para pessoas esclarecidas, que me mostraram coisas, e eu acho que eu acho também, eu sempre falo que eu acho que tem que ter em contrapartida, tem que ter uma vontade. Talvez quando você fala assim, existe, mas a pessoa tem que querer, né? Eu acho fundamental todos nós termos alguma coisa aqui dentro que a gente quer. A gente tem que demandar, né? A gente quer ir para frente, a gente não quer parar. Eu conheço deficientes que estão parados. Eu acho que juntou
as duas coisas, o meu querer ir e a oportunidade das pessoas com quem eu encontrei. Aí eu fui descobrindo. Uma coisa importante chamada família. Nasceu um menino, esse menino é cego. Então, se a família investir, se a família colocar esse garoto numa boa escola, se comprar os equipamentos, tem muita coisa, por exemplo, para cego que é grátis. Mas as pessoas não sabem que tem. Existe o DOSVox, que é completamente grátis, né? E que permite a pessoa ler, escrever, brincar, etc. Mas as pessoas nem sabem que existe. Então a família estar antenada, saber que existe, e a família querer que essa criança, que essa pessoa da família que teve um problema qualquer de deficiência, seja um acidente, seja uma questão de nascimento, ou seja, alguma coisa que nem se tem uma razão muito clara, né? A família acreditar que aquela pessoa tem um papel importante. Então vamos continuar esse bate-papo aqui através da internet, quem quiser deixar o contato? Eu acho que no nosso caso, o ponto de referência do nosso trabalho é o nosso site intervox.nce.ufrj.br. Ali você tem uma resenha de tecnologias sobre as mais variadas finalidades. Leila, quer deixar um contato? Quero. Eu não tenho site, mas eu tenho o meu e-mail, que enfim, quem quiser trocar opiniões, saber coisas, eu estou à disposição. É leilascaf@gmail.com. Lília? O Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro tem um site que todos podem consultar, é www.cvi-rio.org.br. E lá vocês encontram informações sobre todos os serviços e mais especificamente sobre a oficina de tecnologia assistiva. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Acho que o nosso bate-papo foi muito bacana e enriquecedor. Espero que vocês em casa tenham gostado também. E assim a gente encerra mais um debate aqui no programa especial. Paralímpicos. Eu sou Felipe Gomes, tenho 29 anos, sou natural de Campos dos Goytacazes, tenho glaucoma congênito, catarata, descolamento de retina e desde que nasci vim perdendo a visão até os 7 anos. Hoje eu faço atletismo, corro as provas de velocidade 100, 200, 400 metros e revezamento 4x100. Minha classe é T11, para cegos que não enxergam nada, total. Eu fazia futebol, goalball e também o atletismo. Em 2011 eu parei de fazer as outras modalidades e comecei só a me dedicar no atletismo para 2012, onde nas Paralimpíadas de Londres eu conquistei a medalha de ouro nos 200 metros, numa prova que eu não estava nem entre os 5 no ranking, e nos 100 metros eu conquistei a medalha de bronze. No Pan-Americano eu conquistei 2 medalhas de ouro, nos 400 metros e no revezamento 4x100, e conquistei a prata nos 200 metros. E no Mundial, realizado na cidade de Doha, conquistei a medalha de ouro nos 200 metros e a prata nos 100 metros. O momento de Paralimpíada é um momento diferente de qualquer outra competição, né? Você entrar no estádio, 80 mil pessoas gritando, e aí ou você fica amedrontado ou você se empolga com aquilo tudo. E graças a Deus eu me empolguei. Me empolguei tanto que eu cheguei na frente, aí eu dei cambalhota, rebolei, fiz a bagunça. E aí o momento de eu subir no pódio e o hino tocar, a vontade é que era vontade de voltar correndo pro Brasil, abraçar os amigos, abraçar a família, abraçar todo mundo. E poxa, 80 mil pessoas em pé, e o hino cantando por sua causa, são momentos únicos que eu vou levar para a vida inteira. Assim, foram experiências maravilhosas que aconteceram na minha vida. E aí eu espero repeti-las em 2016. Aí vai estar a família na arquibancada, vai estar os amigos. E já estou me preparando, já comecei a treinar para as Paralimpíadas. Espero chegar lá 100% e dar o meu melhor. Fotos. Na primeira, Felipe com uma venda nos olhos, sorri de boca aberta. Na outra, sentado no chão de uma pista coberta de atletismo. Na última, céu azul. Em uma varanda com plantas ao redor, Felipe sorri. Ao fundo, prédios e casas. Eu encerro o programa especial de hoje, ficando na posição de pé,
na minha cadeira motorizada que me permite fazer esse movimento. Essa posição é super benéfica para quem é cadeirante, tanto no que diz respeito à saúde, quanto no que diz respeito à interação social. Essa é a forma de tecnologia assistiva que eu uso na minha vida. Se você tem algum uso de tecnologia assistiva na sua vida, escreve pra gente contando. O nosso site é programaespecial.com.br e a gente também tem uma página no Facebook. Um grande beijo para você, te espero aqui de novo na semana que vem. Até lá, tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site